Olá, tudo bem? Hoje eu quero te apresentar o Passport, que é um middleware de autenticação específico para o Express, tá? Então, com ele você consegue aí fazer diversos tipos de autenticação. Se você entra aqui nesse site passportjs.org, tá? Você vai ver um pouco mais sobre a aplicação e aqui você vai ver que ele fala 480 estratégias. O que seriam as estratégias? Seriam as formas de autenticação, tá? Se você clica aqui, você vai ver que ele mostra para a gente aqui, ó, várias estratégias. Tem como a gente ser autenticado diretamente pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Google. Ou seja, quando você entra em algum site que você vai fazer um cadastro, por exemplo, né? Às vezes tem aquela opção, entrar com o Facebook, entrar com o Google. Então, essa parte aí, ela seria feita no Express com essas estratégias de autenticação, tá? A estratégia de autenticação que a gente vai usar vai ser a estratégia local, que por algum motivo não está aparecendo aqui, agora apareceu, tá? Que é a estratégia que a gente vai usar para criar o nosso sistema de autenticação. E ela se chama local porque a gente usa o nosso próprio banco de dados para autenticar um usuário, tá? É exatamente por causa disso. Porém, você tem mais de 480 formas diferentes, tá? De fazer um sistema de autenticação dentro do Passport. Por exemplo, você consegue fazer até com LinkedIn, olha. Um sistema de autenticação, muito legal. Então, quando você tiver um tempo, você dá uma pesquisada aqui no Passport, tá? Mas a gente vai focar na estratégia local, tá? Que é a estratégia mais simples que tem. Então, vamos lá. Vou começar abrindo aqui o meu CMD, indo até a pasta do meu projeto. E aqui eu vou dar um npm install --save passport, tá? E ele vai instalar o Passport pra gente. Legal. Só que além disso, a gente também precisa passar aqui a estratégia, tá? Então vamos passar aqui um npm install --save passport-local. Ou seja, nós estamos instalando a estratégia local, tá? Legal. Então vamos começar. Primeiramente, a gente vai ter que começar criando uma pasta, tá, de configuração aí para o nosso projeto, onde a gente vai configurar algumas coisas muito importantes, tá? Então vamos lá. Primeiramente, vamos vir aqui em appjs, ou melhor, né? Deixa eu fechar tudo, deixa eu recomeçar aqui. Olha só, então tá aqui a pasta do nosso projeto e a gente vai criar uma nova pasta que eu vou chamar de config, tá? E dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo que eu vou chamar de auth.js. Vai ser dentro desse arquivo que a gente vai, digamos assim, estruturar todo o nosso sistema de autenticação, tá? Então, vamos começar. Primeiramente, a gente vai começar carregando aqui a nossa estratégia local. Então, local strategy igual a require passport local.strategy. Vamos carregar também o Mongoose. Lembrando que esse tipo de autenticação você consegue fazer com qualquer tipo de banco de dados, tá? Mongoose. E vamos carregar também o bcrypt, porque a gente vai precisar comparar senhas, né? Require bcrypt.js. Também vamos carregar aqui o model de usuário. Então, require tranquilo. E vamos declarar uma constante. Vamos declarar uma constante aqui chamada usuário, que no caso é const, né? Const usuário, que vai receber um mongoose.model usuários. Tranquilo. E aqui a gente vai dar um module.export igual a function passport. E aqui dentro a gente vai configurar todo o nosso sistema de autenticação, tá? Bom, vamos começar aqui chamando um passport.use
e fazendo o seguinte: new local strategy, tá? Aqui a gente vai passar o seguinte: user name field igual a e-mail, tá? Basicamente com isso aqui a gente está falando qual é que vai ser o campo que você vai querer analisar. Então você consegue analisar por e-mail, por nome de usuário. Como o nosso model aqui é baseado em e-mail, ou seja, cada usuário tem um e-mail diferente para logar, então a gente está usando como chave aqui o e-mail. Se você estivesse fazendo um sistema que usasse nome de usuário, você fazeria com o nome de usuário, tá? Tranquilo. Então agora coloquei e-mail aqui e a gente vai passar aqui também, tá? Uma função de callback que vai receber 3 parâmetros: o e-mail, a senha e o Done. Tá bom? Aqui dentro, basicamente, a gente vai fazer o seguinte: usuário.find one, tá? E-mail, ou seja, ele vai pesquisar um usuário que tem um e-mail igual ao e-mail que for passado na autenticação, tá? Aqui eu vou dar um dem usuário. Se ele não achar um usuário, né? Se ele não achar um usuário, eu coloquei aqui um sinal de exclamação, tá? Se ele não achar o usuário, ele vai retornar aqui para o nosso sistema o Done é uma função de callback que está sendo passada aqui, tá? Com null, false e uma mensagem. Message, tá? Esta conta não existe. Então, basicamente, no Done você passa 3 parâmetros: os dados da conta que foi autenticada. No caso, eu coloquei null porque nenhuma conta foi autenticada. Se a autenticação aconteceu com sucesso ou não. Como a autenticação não aconteceu com sucesso, eu coloquei false. E aqui eu passei a mensagem: essa conta não existe, tá? Tá bom. Então, se a conta não existir, ele vai dar isso. Se a conta existir, a gente vai chamar o bcrypt aqui, ó, .compare. E aí sim, agora a gente vai comparar, tá? A senha. Opa, abri uma casa a mais aqui, né? A senha com a senha do usuário que for achado, tá? Então é assim que você compara dois valores encriptados, tá? Ok, e aqui eu vou colocar um erro e bate, tá? Então basicamente vai ser o seguinte: se as senhas batem, tá? Se as senhas batem, eu vou dar um return Done no user. Se as senhas não batem, eu vou dar um return Done no false. E aqui eu vou passar uma message, tá? Que vai ser credenciais, ou melhor, senha incorreta. Legal. E agora, só para finalizar mesmo, com chave de ouro, a gente vai vir aqui, ó, fora de tudo, ó, então fora desse passaporte use, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai chamar aqui o passport.serialize user, tá? Isso aqui serve para salvar os dados do usuário numa sessão, tá? Recebe aqui uma função, eu vou usar error function mesmo, tá? No caso, deixa eu deixar isso aqui em português, que fica mais simples. Usuário. Basicamente, ele vai passar os dados do usuário para uma sessão. Tranquilo. E aqui eu tenho um outro que é o deserialize user, tá? E aqui basicamente a gente vai ter outra função. E aqui eu vou chamar um user.findById, tá?
id, receba uma função de callback. Essa função aqui serve para procurar um usuário pelo ID dele, basicamente isso, tá? E aqui vai dar um done user. Então essas duas funções aqui, elas servem para salvar os dados do usuário na sessão. Então assim que o usuário logar no seu site, os dados dele vão ser salvos numa sessão, tá? Basicamente isso. Ok, então agora, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que vir aqui no nosso app.js, tá? E chamar aqui esse arquivo. Então, require config auth. E aqui a gente vai passar o passport, tá? Só que antes a gente precisa carregar o passport aqui. Então, passport igual require passport, tá? Legal. Então, olha só, a gente criou o nosso arquivo de configuração e está passando o passport aqui para ele, tá? Por quê? Porque a gente tinha como parâmetro aqui no nosso module export o passport, tá? Legal. Então, nossa configuração está feita. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Pronto. Agora falta só mais um passo para nossa configuração, que é o seguinte: a gente precisa vir aqui, tá? Logo aqui, ó, abaixo da seção, é muito importante que seja abaixo da seção. Então, ó, entre a definição da seção e a definição do Flash, a gente vai chamar aqui um app.use passport.initialize. E aqui a gente vai dar um app.use passport.session. Tá? É muito importante que fique nessa ordem, tá? Primeiro configura a sessão, depois configura o passport e depois configura o Flash, tá? É muito importante que fique assim. Então agora, primeiramente, vamos testar para ver o que acontece, tá? Então tá aqui, nenhum erro, bacana. E na próxima aula a gente vai ver como fazer o login de fato, porque nessa aula a gente apenas configurou o passport, tá? Eu sei que foi um pouco complicado, eu sei, tá? Mas é isso aí. Sempre que você quiser criar um sistema de autenticação, é mais ou menos essa configuração que você vai ter que fazer no seu passport, tá? Então eu te vejo numa próxima.